Olá, boa noite. Delegacia da Mulher registra 9 casos de importunação sexual nos primeiros 2 meses deste ano. Capitania dos Portos alerta para cuidados em embarcações durante período de chuvas. Jornal da Difusora mostra um drama vivido por uma jovem de 21 anos sem certidão de nascimento. E ainda, Sistema Municipal confirma avanços em várias áreas de nível de escolaridade em São Luís. O Jornal da Difusora continua acompanhando casos sobre o assédio sexual sofrido por alunas e ex-alunas do colégio universitário por um professor de química. Hoje, outras vítimas conversaram com nossa equipe de reportagem. Acompanhe. Nesta quinta-feira, ex-alunas do colégio universitário, supostamente vítimas de assédio de um professor de química da instituição, se reuniram com o objetivo de compartilhar detalhes dessas tristes experiências que viveram, mas também para decidirem que medidas irão tomar. O comportamento do professor veio à tona essa semana, depois de ganhar ampla repercussão nas redes sociais. Uma produtora da TV Difusora acompanhou as discussões e pôde conversar com essa vítima, que não quis se identificar, mas contou sobre como ela percebeu que estava sendo assediada. A gente via um olhar malicioso dele em cima das alunas. Em dias de prova, ele ficava passando a mão nas minhas costas, no meu pescoço, acariciando. Isso tinha um medo muito grande e isso acabou me prejudicando muito. Esses prints de conversas entre o professor e as ex-alunas em que cantava e as convidava para sair são as comprovações de que os assédios de fato aconteceram. Por meio de nota, o colégio universitário informou que jamais foi omisso em relação às denúncias feitas por alunas, que assim que tomou conhecimento dos fatos, encaminhou para a gestão superior da universidade, que de imediato determinou a instauração de processo administrativo disciplinar e afastou o professor das funções. Mas essa outra aluna, que também foi vítima de assédio, revelou que procurou a direção da escola para denunciar, mas que nada foi feito como forma de protegê-la. Eu falei para minha mãe, eu mandei todas as conversas para ela e ela me aconselhou aí na coordenação. Aí eu fui, levei meu celular, mostrei tudo, eles viram que era o número do professor, eles viram que era a foto dele e eles falaram que eles não podiam fazer nada e nem afastar. E todo dia eu chorava na sala de aula, se não fosse pelos meus amigos, pelo pessoal do Grêmio. Eu não sei nem o que teria acontecido, porque eu nem sentia mais vontade de estudar, eu não sentia mais vontade de ir para a escola, eu sentia vontade até de me matar às vezes. Por meio de nota, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão, se posicionou e disse que, se confirmado, repudia a postura do professor e ressalta que não irá medir esforços para que eventuais e comprovadas condutas criminosas sejam punidas pelo fim da violência contra as mulheres, abusos e qualquer outro comportamento de intimidação e opressão. Por meio do advogado, o professor Franci Carlos Veras Cardoso emitiu nota em que nega todas as acusações, que está à disposição da polícia e da justiça para quaisquer esclarecimentos e que ele tem sido alvo de perseguições. E 9 casos de importunação sexual já foram registrados nos primeiros 2 meses deste ano, aqui na capital. O caso mais recente aconteceu no início da semana dentro de um ônibus, no bairro da Coama. Ano passado foram registrados 8 casos de importunação sexual a mulheres, um a menos do que as 9 ocorrências registradas só nos 2 primeiros meses deste ano. O aumento, no entanto, tem uma explicação. A lei que passou a tipificar a importunação sexual como crime é recente, de setembro do ano passado. Teve esse período de conscientização da população, de que isso poderia ser denunciado, e aí então, por isso que fechamos o ano com apenas 8 casos registrados aqui na Delegacia da Mulher. Já esse ano, em função dessa grande divulgação de que isso pode ter uma pena maior, pode ensejar prisão em flagrante, as mulheres têm procurado mais a delegacia, e daí esse número maior agora, até o período de fevereiro, de 9 casos já registrados. O caso mais recente foi registrado na última terça-feira. Um homem identificado como Jorge Oliveira Valente foi preso após ser flagrado se masturbando ao lado de uma mulher dentro de um coletivo. A vítima percebeu os movimentos do homem, que tinha uma mochila sobre o colo. Ela pediu ajuda aos passageiros, que acionaram a polícia.
Desde que entrou em vigor, a lei da importunação sexual passou a criminalizar a prática de atos libidinosos para satisfazer o desejo, sem a concordância da outra pessoa. Como também agora em período carnavalesco, beijar à força, agarrar à força a mulher, pegar suas partes íntimas, tudo isso pode configurar como crime de importunação sexual e que vai ensejar prisão em flagrante delito. Com a chegada do carnaval, será lançada uma campanha de conscientização para que os foliões saibam o que se enquadra como atitudes de importunação sexual. Questão do assédio, de pegar a pessoa à força, de beijar à força, né, de passar a mão no corpo da mulher sem autorização. Todas essas questões, hoje a gente tem uma punição mais grave, que é de 1 a 5 anos, e então a gente orienta as mulheres, procurem o policial mais próximo, informe o que está acontecendo, peça que esse assediador seja conduzido até a Casa da Mulher Brasileira para que ele possa responder pelos seus atos. E daqui a pouco, o Sistema Municipal confirma avanços em várias áreas de nível de escolaridade em São Luís. E ainda, mesmo com interdição em casas no bairro João de Deus, moradores não pensam em deixar as moradias. Dados preliminares do Sistema Municipal de Avaliação Educacional de São Luís apontam os avanços nos primeiros 4 anos do ensino fundamental de toda a rede municipal de ensino. Os números foram apresentados hoje em coletiva. Na coletiva foram apresentados os resultados relacionados ao Sistema Municipal de Avaliação Educacional de São Luís. O SIMAI faz parte do programa Educar Mais, implantado em 2017 na gestão do prefeito Edivaldo Holanda Júnior, como forma de estabelecer diretrizes para ações da educação municipal. Ver o crescimento da rede, ver o crescimento desse trabalho, ver o resultado do investimento que nós estamos fazendo na nossa rede pública de ensino, com esses números que foram apresentados neste momento, de forma prévia, e em breve nós estaremos apresentando de forma oficial também para toda a rede. A apresentação dos dados foi feita pela professora Lina Mesquita, da Universidade Federal de Juiz de Fora. A análise foi realizada nos 4 primeiros anos do ensino fundamental. Os números confirmam que São Luís avançou em várias áreas: nível de escolaridade e permanência de alunos nas escolas, com a melhora do hábito pela leitura, saída de alunos do critério de analfabetismo e a evolução proporcional da educação nas 2 zonas, urbana e rural. O que eu vejo de mais importante nesse resultado é que a média melhorou. A gente pode dizer que os alunos estão sendo alfabetizados na idade certa, e isso é algo muito importante, porque é algo que garante a continuidade, a trajetória desses alunos com sucesso. A partir das avaliações, a Prefeitura de São Luís, por meio da Secretaria de Educação, pode fazer o replanejamento das atividades acadêmicas que serão desenvolvidas em sala de aula. É um trabalho de equipe, é um coletivo, não é? Que trabalha, que se dedica e que respeita aquela determinação do prefeito em termos da realização dos investimentos para melhorar o nível de aprendizagem das crianças, né? O prefeito destacou que o trabalho de todos, gestores, coordenadores e professores, unidos com o poder público, deve garantir a continuidade do avanço em benefício da rede municipal de ensino. A Prefeitura de São Luís, através da Secretaria de Educação, tem a possibilidade de intervir individualmente e tratar para poder melhorar os resultados mais ainda, e nós estamos vendo aqui a melhora destes resultados através desses números que estão sendo apresentados nesta manhã. Uma semana após 4 casas serem interditadas no bairro João de Deus, em São Luís, nossa equipe de reportagem voltou hoje pela manhã na região. E mesmo com a interdição da Defesa Civil, as famílias ainda permanecem morando no local. Uma semana depois de ver parte da casa destruída por conta do desabamento de um muro, seu Rufino ainda não conseguiu retomar a rotina. A cozinha, que ficou cheia de entulho no dia da tragédia, hoje está limpa, mas sem móveis e equipamentos que ele usava para fazer pastéis. O que me ajuda é isso também, né? Porque o custo de vida está ruim, né? Só esperar por esse salário de aposentadoria, receber, acabou de entregar. A Defesa Civil colocou até uma lona para evitar que outros deslizamentos aconteçam por aqui. Mas a situação não é nada fácil no terreno da parte de baixo, que continua cheio de entulhos. Essa viga também, projetada sob o imóvel do seu Rufino, preocupa porque, olha só, fez até entortar o portal que dá acesso à cozinha. A proprietária da casa do alto do terreno, de onde o muro caiu, informou que vai demolir o imóvel.
Ela alega que a queda do muro teria sido provocada por infiltrações decorrentes da água que acumula no solo, vinda de partes ainda mais altas do terreno. A gente está aí com fé em Deus que a gente vai conseguir algum jeito de ajudar, porque dinheiro a gente não tem, né? Aqui o vizinho do meio perdeu a caixa de água e perdeu o tanquinho deles. Então eles compraram o tanquinho. E a gente que vai pagar esse tanquinho para eles. Aí a caixa de água deles era de 1.000 litros, a gente vai dar a nossa de 2.000 litros para eles. Enquanto a situação não é resolvida, os moradores vão fazendo o que podem. Eu dormi mais 2 noites na casa da minha filha, mas eu sossegado, tá entendendo? A casa tá lotada, tem menino pequeno chorando de noite. Aqui arranjaram um abrigo para nós, para mim e para o meu esposo, mas um no Turu e outro no centro. Aí não tem como a gente se separar, que tem uma filha. E daqui a pouco, o Jornal da Difusora mostra um drama vivido por uma jovem de 21 anos sem certidão de nascimento. E ainda a Capitania dos Portos alerta para cuidados em embarcações durante o período de chuvas. Você vai acompanhar agora o drama vivido por uma jovem de 21 anos que foi abandonada desde criança pelos pais. Até hoje, ela não foi registrada e há alguns anos já vem lutando para regularizar sua situação. A história dela pode ter um final feliz ainda este mês. Essa é Carol. Não é Carolina, não. É Carol mesmo. Carol e só. Sem sobrenome, sem nome do pai ou da mãe, sem documentos. A jovem de 21 anos, grávida de 8 meses, passou a vida inteira sem ser registrada. Nunca foi ao hospital, nunca foi à escola, nunca votou e, apesar de ter nascido e morar em São Luís, não é considerada sequer cidadã brasileira. Tecnicamente, Carol simplesmente não existe. E aí você deve estar se perguntando como é que alguém vive durante tanto tempo desse jeito. Pois é, a história da Carol é realmente dramática. Ela conta que apenas aos 6 anos, os pais saíram de casa dizendo que iam comprar alguma coisa, só que nunca mais voltaram. A menina ficou em casa sozinha, até que uma prima por parte de pai foi retirá-la de lá. Carol viveu até os 19 anos na casa dessa prima, trabalhando como uma espécie de empregada doméstica, até que decidiu ir viver junto com algumas amigas. Foi após uma discussão na nova casa que a vida dela começou a mudar. Dona Emília é a responsável por isso. Aí trouxe ela para cá e a gente comecei a levar ela para a igreja. Não demorou muito, ela descobriu que estava grávida, né? Aí tá aqui essa batalha aí, eu lutando para tirar os documentos dela, que ela não tinha. Foi assim que o caso da Carol veio parar na Defensoria Pública. Em breve, ela finalmente deve ser registrada. A gente solicita por via eletrônica para o cartório a segunda via da certidão de nascimento. O cartório nos responde até 5 dias, ou com a segunda via ou com a certidão negativa. Se tiver a segunda via, a gente dá para ela. Se não tiver a segunda via, como é provavelmente o caso dela, a gente ingressa com uma ação chamada Ação de Lavratura de Registro Tardio. Todo esse procedimento é gratuito, a Defensoria não cobra nada por aquilo que faz, e aí, por ação judicial, a gente consegue registrá-la. Ainda de acordo com o defensor, histórias como a da Carol são mais comuns do que se imagina. A Defensoria atende, em média, 200 pessoas mês com algum problema de registro civil. E o Núcleo de Direitos Humanos, aproximadamente 2 a 3 pessoas dia, que não tem registro civil. Então é comum atendermos pessoas com 30, 40 anos de idade, às vezes até idosos, que não têm a sua certidão de nascimento. A expectativa da Carol é conseguir os documentos antes do nascimento do filho. É que com a chegada do Heitor e do reconhecimento como cidadã, ela espera ter uma nova vida. Começar uma nova história. Se depender da Dona Emília, ela vai ter. Vai conseguir em nome de Jesus, eu tenho certeza que já está em andamento, está tudo praticamente certo, né? E eu tenho certeza que só basta umas negativas que eles estão correndo atrás e o papel das testemunhas que eu vou pegar a segunda para preencher e levar de volta para a Defensoria, dali a gente vai dar andamento para o registro dela. E a Marinha Brasileira vistoriou hoje embarcações na rampa Campos Melo, aqui em São Luís. Entre os itens fiscalizados, há a presença de coletes, salva-vidas e a lotação das embarcações.
A Marinha Brasileira vistoriou as embarcações que chegavam ou partiam da rampa Campos Melo. Entre os itens checados, a presença de coletes salva-vidas, verificar se o transporte está sendo realizado sem exceder a lotação da embarcação, se os barcos dispõem de extintores de incêndio carregados e válidos, se as pessoas que estão conduzindo essas embarcações estão devidamente habilitadas pela Marinha e jamais conduzir embarcação sob efeito de bebida alcoólica. As fiscalizações feitas pela Marinha do Brasil são intensificadas no período de final e começo de ano, por conta das férias, e aí já emenda também para o período carnavalesco. A gente já está inspecionando os ferryboats, inspecionando bastante também as embarcações de transporte daqui da rampa Campos Melo para Alcântara. Estamos fazendo bastante isso também em Barreirinhas, que está aumentando o seu fluxo de esporte e recreio. O comandante da Capitania dos Portos no Maranhão lembra que, além da fiscalização para verificar se tudo está em acordo, há também o trabalho de orientação aos passageiros e tripulação por conta do período chuvoso. Hoje em dia, nossos mecanismos e a nossa tecnologia permite que saibamos o que pode acontecer durante a nossa travessia, durante a nossa derrota, né, a singradura nossa. Então, planejar primeiro. Alcântara é uma cidade turística e, por dia, dezenas de pessoas viajam ao município maranhense. Com a presença de militares da Marinha, os passageiros se sentem mais tranquilos para viajar. Com a presença dos fiscais, por exemplo, supervisores, eles já vão informar melhor os passageiros. As embarcações, elas vão ter que ter mais segurança, porque sem fiscalizações elas vão de qualquer jeito. E às vezes elas vão até com sobrecargas que podem até afundar e matar muita gente. Obrigada pela audiência, boa noite e até amanhã.